Não é só descer ali no auditório, bem à frente, ali tem tios e tias que vão orientar vocês. Igreja, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Salmos, capítulo 115. Nós vamos meditar na palavra de Deus, nesse texto, o qual nós já cantamos um hino. Fala sobre a honra somente a Deus. Salmo 115, muito provavelmente escrito por Davi. Alguns até pensam que pode ter sido escrito por Moisés. Ele faz parte do bloco do quinto livro que compõe o livro de Salmos. Ele foi escrito dentro de um contexto dos capítulos 113 até o capítulo 118, dentro de um contexto. Israel cantava esses hinos nos períodos de Páscoas, e sempre dentro de um contexto, lembrando que Deus é aquele que está regendo o universo nos momentos de aflição, nos momentos de opressão. Deus, que não percamos de vista do controle absoluto de Deus. Salmo 115, vamos fazer essa leitura. Eu vou fazer, os irmãos apenas me acompanhem. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome dá glória, por amor da Tua misericórdia e da Tua fidelidade. Porque diriam as nações: onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem, e quantos neles confiam. Israel confia no Senhor, Ele é o seu amparo, o seu escudo. A casa de Arão confia no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. Confiam no Senhor os que temem o Senhor, Ele é o teu amparo, o teu escudo. De nós se tem lembrado o Senhor, Ele nos abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumente bênçãos mais e mais sobre vós e sobre vossos filhos. Sede benditos do Senhor que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a Ele, aos filhos dos homens. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Nós, porém, bendiremos o Senhor desde agora e para sempre. Aleluia. Oremos mais uma vez. Senhor, esteja falando aos nossos corações. Queremos ouvir a Tua voz. Acalma, Senhor, das nossas inquietações, e que possamos descansar, que possamos sermos exortados pela Tua palavra. Fortifica-nos, manifesta a Tua salvação, o Teu poder, a Tua cura às nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, o tema de hoje é: não tenha medo, confie em Deus. Não tenha medo, confie em Deus. A atual crise nacional e mundial tem provocado uma onda de perturbações emocionais, dentre elas o medo. Este salmo nos ajuda a entender a origem das nossas inquietações existenciais e nos oferece o antídoto para a cura. O livro dos Salmos funciona como uma espécie de um instrumento de diagnóstico do coração do homem e de toda a humanidade. A idolatria do coração do homem é a razão primordial do colapso humano. Um grande teólogo australiano, especialista no Antigo Testamento, Graham Goldsworthy, ele diz o seguinte a respeito do livro de Salmos: os Salmos refletem as obras salvíficas de Deus e os fracassos humanos. Da mesma forma como
O livro de Salmos modelou as palavras e as orações do Senhor Jesus Cristo, que nós possamos utilizar também esses salmos para modelar, para apaziguar, para reconfigurar os nossos corações. O diagnóstico é claro: a crise existencial que acomete toda a humanidade inicia nessa constante rebeldia do homem de ser autônomo, de ser independente de Deus. A visão geral aqui desse capítulo do Salmo 115, ele é um livro que nos desafia a confiarmos em Deus, mesmo em meio das piores das adversidades, e é ao mesmo tempo um alerta para aqueles que estabelecem ídolos em seus corações. Aí logo no primeiro versículo, irmãos: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. Permaneça com a palavra aberta. E aí nós já percebemos o salmista colocando qual deve ser a nossa posição, qual é a perspectiva correta de nos posicionarmos diante do nosso soberano Senhor. Não haverá cura dos nossos medos, das nossas inquietações, enquanto não tivermos a perspectiva correta de olharmos e de nos posicionarmos neste mundo e de nos submetermos ao senhorio do Senhor Deus. Não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por amor do teu amor e da tua fidelidade. Enquanto muitos almejam a celebridade, sedentos por likes, por seguidores, o Evangelho vai justamente ao contrário, dizendo que somente a Deus é toda a glória e toda a honra. Nem todas as honrarias e reconhecimento deste mundo nos garantirão a nossa entrada no reino celestial. Ficará tudo do lado de fora, quando nós entrarmos na nossa pátria celestial. E logo no verso 2, o autor revela um raio-x da humanidade, do coração da humanidade. Dentro aqui de um contexto de chacota do mundo, de deboche do mundo, eles perguntam: o coração do ímpio, o coração daqueles que estão longe de Deus, do orgulhoso, é sempre essa: onde está o Deus deles? Muitas vezes orações não são respondidas e nem sempre acontece conforme nós esperamos, e aí a primeira acusação fala: onde está o nosso Deus? O orgulhoso: aonde está o Deus deles? E aí o salmista começa a responder: que Deus é esse que nós servimos? O tema é: não tenha medo, confie em Deus. E eu quero apresentar aqui 3 verdades que nos ajudam a reconfigurar e acalmar os nossos corações. A primeira verdade: Deus reina soberanamente. No verso 3, o salmista respondendo às nações: onde está o seu Deus? O salmista responde: no céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. A ideia aqui do salmista é responder aos presunçosos, aos arrogantes, e apontando para a grandiosidade e o extraordinário poder de Deus. Esse nosso Deus está além da compreensão humana. A compreensão de Deus é inalcançável à inteligibilidade humana. A confissão de fé de Westminster diz o seguinte: há um só Deus, vivo e verdadeiro, o qual é infinito em seu ser e perfeições. Ele é Espírito puríssimo, é imutável, é invisível, é eterno, é incompreensível, tem todo o poder, tem toda a ciência, é santíssimo. Ele é completamente livre e absoluto, fazendo tudo conforme para a sua glória, conforme o conselho da sua vontade. E por mais que o homem queira definir a Deus, é impossível, pois se Deus pudesse ser definido, ele não seria Deus. Deus é simplesmente Deus. Existem diversos textos das Escrituras que vai nos dar vislumbres de quem é esse Deus a qual nós servimos. Isaías 40 nos mostra essa perspectiva correta de Deus. Isaías capítulo 40, a partir de alguns versículos eu vou ler: eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde,
ou como um grão de pó na balança. As ilhas são como um pó fino que se levanta. Todas as nações perante o nosso Deus é como se fosse um nada, um vácuo. Ele reduz a nada príncipes, reis, e torna em nulidade os juízes dessa terra. Tudo passa, como pó que vai embora, como uma palha seca. Impérios vêm e vão, mas Deus permanece para sempre. Deus está acima de qualquer limite geográfico da terra. Deus, o universo, o próprio universo não pode conter a Deus, porque se assim pudesse, Ele não seria Deus. Ele está acima de qualquer instância de poder, ou de qualquer espécie, mesmo de outra vida, além da que existe nessa terra. Quero citar aqui os anjos. Existe um conselho soberano e universal, e está acima dos principados e potestades. Todo o universo se submete ao senhorio do nosso Senhor Deus, Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Por ser impossível a nós subirmos e alcançarmos esse Deus, Deus desceu até nós. E o Novo Testamento amplia essa compreensão dessa regência universal de Deus e nos diz que o senhorio de toda a terra e de todo o céu foi entregue por Deus para o seu próprio Filho, o Senhor Jesus Cristo. Cristo reina soberanamente sobre todo o universo, sobre todas as nações e sobre a tua vida. Que essa doutrina da regência de Deus, da soberania de Deus, seja o teu travesseiro, o qual você possa descansar, colocar a tua cabeça e dormir tranquilo, porque Deus reina na sua vida soberanamente. Irmãos, sim, mesmo em meio às circunstâncias e às adversidades, são todos instrumentos de Deus, o qual Ele vai regendo de forma misteriosamente. Muitas vezes a gente não consegue compreender, muitas vezes a gente não vai ter explicação aqui nessa terra, mas que a gente possa descansar, que possamos descansar nessa regência universal de Deus. Se você está com medo, não se preocupe, Deus está regendo esse mundo, e chegará um dia que todos verão a glória de Deus sobre toda a terra. Todas as nações reunidas verão a glória de Deus, o qual será manifestado, quer sob juízo, quer sob salvação, e aí todos verão a resposta àquela pergunta que os impiedosos dizem: onde está o seu Deus no dia do juízo final? Todos verão aonde está o nosso Deus. Segunda razão, princípio e verdade, o qual quero apresentar e que o Salmo 115 nos mostra, é a respeito da idolatria como a raiz de todo o mal. Em contraposição ao soberano Deus, o qual o salmista acabou de dizer, ele expõe também a loucura da idolatria do homem, e ele faz também uma revelação extraordinária, apontando para a idolatria como a razão do colapso da humanidade. A raiz de todo mal é a idolatria. E aí, alguns perguntam, mas por que os homens fazem ídolos? Na natureza do ser humano existe um elemento do transcendente, da eternidade. E o homem estava destinado a uma existência sublime, livre de todo o mal, com potenciais inimagináveis, destinado a viver para sempre em plena felicidade, na comunhão perpétua com a Santíssima Trindade, com o nosso Deus. Porém, em um determinado momento da existência da humanidade, ele resolveu se rebelar contra Deus, desejando ser igual a Deus. E na tentativa do homem ser igual a Deus, isso não só aconteceu ali com Adão e Eva, acontece isso constantemente. Na tentativa de ser Deus, o homem vai fabricando ídolos,
tentando achar um substituto de Deus. É a quebra do primeiro e do segundo mandamento. A idolatria, então, é essa tentativa do homem de alcançar o transcendente, a eternidade. A idolatria é a expressão máxima do fracasso do homem em querer ser igual a Deus. O ídolo pode ser um homem, pode ser qualquer coisa. Ao longo da história nós podemos ver engenharias fabricadas pelo homem, o qual mostra essa constante tentativa do homem querer achar um substituto para Deus ou de querer ser Deus. A Torre de Babel, um exemplo disso. Ele teve como objetivo a construção de proporcionar segurança, poder e glória. Lembra? Vamos construir aqui uma torre para que possamos ficar aqui juntos e não sermos esquecidos nessa terra. Há quem diga que a internet é a Torre de Babel digital, pois ela acomete ao homem essa possibilidade de empoderamento, de ter um tipo de acesso a conhecimentos, a onipresença e essa falsa sensação de segurança e glória. É um tipo de Deus para alguns. A idolatria também altera a percepção da nossa verdadeira identidade. A idolatria ocasiona uma perda da compreensão da realidade deste mundo, de quem nós somos e de como nós compreendemos o outro. E nesse processo de esvaziamento de Deus, à medida que nós vamos erigindo ídolos dentro de nós, nós vamos nos enchendo da nossa ignorância, vamos nos definhando, adoecendo, desesperando e aos poucos vamos morrendo. E no verso 8, irmãos, aqui faz uma revelação extraordinária. Tornem-se como eles aqueles que os fazem e todos os que neles confiam. Aqui o salmista está falando que à medida em que o homem vai construindo ídolos, ele vai se tornando com aquilo que ele adora. E as estátuas mudas, surdas, cegas, é a própria projeção daquilo que o homem vai se tornando à medida em que ele se distancia de Deus. Romanos 1 fala a respeito disso. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória de Deus, do Deus imortal, por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como pássaros, quadrúpedes e répteis. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a coisas e seres criados. A revelação nesse verso 8, torne-se como aqueles que os fazem, é justamente o caminho oposto para o qual Deus predestinou os filhos e filhas de Deus. Romanos 8, 29 diz que Deus nos predestinou para sermos conforme a imagem e semelhança de seu Filho, do Senhor Jesus Cristo. À medida em que nós vamos estabelecendo ídolos em nossa vida, a gente vai no sentido contrário. Esse processo de sermos conforme a imagem e semelhança do Senhor Jesus Cristo se chama esse processo de santificação. A idolatria é justamente o sentido oposto disso. É transformarmos conforme a nossa própria imagem e semelhança. É um caminho narcisista, conforme Narciso, aquele mito grego, o qual foi morrendo e se definhando à medida em que ele olhava para o leito do rio, a sua própria imagem, e ficava adorando, admirando a sua imagem, até o ponto que ele morreu. E assim também funciona à medida em que nós olhamos para a internet, muitas vezes nós projetamos aquilo que nós olhamos, a gente só projeta aquilo o qual nós servimos, só revela aquilo que nós temos dentro do nosso coração. A idolatria, meus amados, é a raiz de todo medo e preocupação e de todas as demais tragédias da humanidade. É rejeitar a Deus. E rejeitar a Deus é o maior desastre que o homem pode experimentar. E a terceira verdade, e aqui é
caminho já para o final, está nos versículos 9 até o versículo 17. Eu lembro que nós estamos aqui e o tema é: não tenha medo, confie em Deus. E o salmista nos apresenta que o primeiro motivo para nós não termos é lembrarmos da regência de Deus, o Deus que governa esse mundo soberanamente. A segunda verdade que esse salmo nos fala é que nós só poderemos ter a cura dos nossos desequilíbrios emocionais quando nós abandonarmos os nossos ídolos. E a terceira verdade que o salmista nos fala é um convite a confiarmos em Deus. Perceba que esses versículos 9 até o versículo 17, nós temos aqui o elemento principal nesse texto, nesses versículos, é: confie no Senhor, ó Israel, confie no Senhor, sacerdotes, confie no Senhor todos, grandes e pequenos, é Ele quem te dá o socorro, é Ele quem cuida de vocês. Esse é um convite a toda a igreja para abandonarmos os nossos ídolos e voltarmos os nossos corações somente àquele que governa o universo. Quando o coração está firmado em ídolos, o caminho certo é caminho certo para a insegurança, para uma alma adoecida e para a destruição eterna. A cura da nossa alma só inicia quando nós abandonamos os nossos ídolos. Esse texto e toda a Escritura nos fala dessa tragédia e das consequências da idolatria. Nos versos iniciais desse texto, o salmista nos lembra qual deve ser a nossa posição diante de Deus. E termina também mostrando relembrando qual deve ser essa posição correta. Nós precisamos nos entregar ao soberano. Nós precisamos reconhecê-lo como o Senhor de nossas vidas. E Ele é o único que merece toda a nossa honra e toda a nossa glória. Nós só teremos os sentimentos e emoções equilibradas quando direcionarmos as nossas afeições ao Supremo Senhor. A quem você teme? Homens? Você teme a ídolos? Em quem você confia? Escolha hoje a quem você vai confiar. O Salmo 115 é um alerta para a loucura da idolatria. É um ultimato para adorarmos o único e verdadeiro Deus. E aqui, irmãos, eu quero finalizar. Você está com medo? Você tem tido dificuldade para dormir à noite? Alguns até precisam aumentar a dose de remédio para conseguir dormir algumas poucas horas. As últimas notícias têm lhe tirado a paz do seu coração? Pare de ouvir essas vozes. Para alguns, dá a impressão que esse mundo está completamente desgovernado. Confie em Deus. Confie em Deus, pois o seu amor e a sua fidelidade duram para sempre. Confie em Deus, pois a sua justiça é perfeita. Confie em Deus, porque Ele já deu prova disso lá na cruz do Calvário. O Senhor Deus entregou o seu único Filho para morrer em seu lugar. Confie em Deus, pois Ele nunca falha, Ele é imutável. Se Ele o salvou, todas as adversidades fazem parte de um projeto glorioso na sua vida, que está sendo executado pelo Senhor. Vou repetir. Todas as adversidades, de uma forma misteriosa, fazem parte de um projeto glorioso de Deus que Ele está fazendo na sua vida. Confia nele. Ele vai até o fim com esse projeto. Ele não vai desistir de você. Não tenha medo, apenas confie. Que Deus esteja nos abençoando. Convido o reverendo Marcos Alexandre para nos levarmos a Deus em oração. Vamos ter um minuto de silêncio, de oração silenciosa, na presença do nosso Deus, meditando na palavra que acabamos de receber.
Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos porque podemos confiar em Ti, ó Pai. Não temos, ó Deus, nenhuma desculpa para confiarmos em outra pessoa a não ser na pessoa do nosso Deus. Pai, perdoa a nossa falta de confiança muitas vezes, perdoa a idolatria do nosso coração, os ídolos, ó Pai, que formamos, que criamos, que não Te apraz, ó Deus. Que o Senhor nos perdoe, que o Senhor nos purifique, ó Pai, da nossa falta de confiança em Ti. Dai-nos cada dia mais fé no Senhor. E como disse os discípulos, Senhor, aumenta-nos a fé. Que o Senhor possa, Deus, aumentar a nossa fé e fazer de nós servos que confiam de fato e de verdade no Senhor. Fica conosco, abençoe as nossas vidas, abençoe a escola dominical que teremos agora, cada professor, que seja usado por Ti, ó Deus, para a Tua honra e glória, para falar à Tua igreja. Despede-nos na Tua paz, dê a todos nós um domingo abençoado pelo Senhor. No nome de Jesus. Amém, ó Pai. Amém. Podeis ficar em pé, irmãos? Vamos receber a bênção de Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que as bênçãos e as consolações do Espírito Santo seja sobre a sua vida, seja sobre a igreja e sobre toda a face da terra. Amém.